Enquanto isso, no sítio do Zé Bento, o viajante misterioso. Desta vez vai. O viajante misterioso. E atenção, notícias urgentes do Vale das Sombras. Na verdade, vou contar um ocorrido que aconteceu nos anos 40. Até hoje, no Vale das Sombras, os mais velhos se lembram com ricos detalhes as histórias do viajante misterioso. Esta pequena vila, que fica no interior de Minas Gerais, é pouca conhecida, pois ela fica numa região de difícil acesso. Seus habitantes, após a noite assustadora com o Forasteiro das Sombras, passaram a chamar o local dessa maneira devido às memórias aterrorizantes que persistiam como sombras indeléveis na mente de cada morador. Vale das Sombras tornou-se um lugar onde as lendas e o medo se entrelaçavam, sendo lembrado como o cenário da noite em que a escuridão quase conquistou a pacífica comunidade. Este conto promete transportar você para os recantos mais sombrios da sua imaginação. Nesta emocionante aventura, acompanhe os corajosos moradores da pequena vila enquanto enfrentam o desconhecido e tentam desvendar os mistérios que pairam sobre o viajante das sombras. Prepare-se para arrepios na espinha, suspense e uma trama que desafia os limites entre a realidade e o sobrenatural. Certo dia, numa noite escura e tempestuosa, no pequeno vilarejo Vale da Sombra, que ficava isolado no interior de um vale cercado por densas florestas. Os moradores, apesar de acostumados com histórias assustadoras contadas ao redor da fogueira, não estavam preparados para o terror que estava prestes a assolar aquela região. Certo dia, um viajante misterioso chegou ao vilarejo. Seu rosto estava sempre oculto por uma capa escura e suas palavras eram escassas. Ele buscava abrigo para passar a noite, e os moradores da pequena vila, ainda que desconfiados, ofereceram-lhe hospitalidade em uma antiga casa abandonada nos limites da floresta. A noite avançava e uma inquietante sensação de desconforto pairava sobre o vilarejo. As árvores sussurravam segredos sombrios e o vento carregava consigo um ar gelado. Os moradores da vila começaram a ouvir murmúrios estranhos e risadas sinistras que pareciam ecoar das profundezas da floresta. Curiosos, alguns corajosos moradores decidiram investigar. Armados com espingardas e lanternas e com corações acelerados, adentraram a floresta escura em direção à casa onde o viajante havia se abrigado. Ao se aproximarem da casa na floresta, os corajosos residentes notaram algo extraordinário e perturbador. Eles viram a capa escura que envolvia o forasteiro misterioso, deixada pelo viajante, mas ela não estava simplesmente imóvel. Em vez disso, ela tremulava de maneira irregular, como se possuísse uma vida própria, agitando-se em movimentos sinistros. Era como se sombras vivas estivessem contidas dentro da capa, dançando e se contorcendo de uma maneira que desafiava a compreensão humana. Essa visão arrepiante adicionava um toque sobrenatural à presença do viajante, lançando uma sombra de mistério sobre sua verdadeira natureza e provocando um sentimento de inquietação naquelas pessoas que se aventuravam a testemunhar tal cena naquela noite assustadora. Ao adentrarem a casa, foram recebidos por uma visão macabra. Velas acesas iluminavam um círculo desenhado no chão e estranhas inscrições adornavam as paredes. O forasteiro estava de pé no centro do círculo, recitando palavras incompreensíveis em uma língua antiga e desconhecidas pelos presentes. De repente, sombras começaram a se contorcer pelo chão, adquirindo formas grotescas e aterrorizantes. Criaturas sombrias emergiam do nada, com olhos que brilhavam em tons de vermelho e garras afiadas. O viajante
agora revelando um sorriso sinistro, ergueu as mãos e as criaturas começaram a avançar na direção daquela gente. Uma luta desesperada teve início, com aqueles homens tentando repelir as criaturas das sombras. A batalha era intensa, mas a cada criatura derrotada, outra surgia em seu lugar. O forasteiro ria de maneira enigmática, como se estivesse se alimentando do medo que pairava no ar. Finalmente, um dos homens mais idoso, conhecedor de alguns mistérios antigos, percebeu que a única maneira de deter o estranho viajante era romper o círculo que ele havia desenhado no chão. Com coragem e determinação, enfrentou as criaturas sombrias, chegando ao centro do círculo e, sapateando com os pés sobre as linhas, destruiu os desenhos sinistros feitos pelo viajante. Com o rompimento do círculo, as criaturas desapareceram numa nuvem de sombras e o misterioso viajante, enfraquecido, desapareceu como fumaça. O vilarejo estava salvo, mas a memória daquela noite assombraria as mentes dos aldeões para sempre. Dizem que até hoje, quando a noite cai sobre o Vale das Sombras, os moradores ainda ouvem sussurros na floresta e sentem um arrepio na espinha, lembrando-se da noite em que o estranho viajante das sombras quase trouxe o terror eterno à pequena e pacífica vila. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos que adoram uma boa história de terror e, é claro, inscrever-se no canal para não perder os próximos contos arrepiantes. Comente abaixo suas teorias e impressões sobre o desfecho desta noite sinistra em Vale das Sombras. Estamos ansiosos para explorar mais contos sombrios ao seu lado. Até a próxima. E que a coragem esteja com vocês nas noites mais obscuras.